Opa, boa tarde a todos. Sei que a turma está meio com fome aí, está quase na hora do coffee break. Vou tentar ser mais rápido possível. Na verdade, tem algumas questões que foram colocadas por diferentes atores nessa mesa que eu vou me deixar ao direito de não tratá-las agora com a profundidade que deveria. Que é o caso da discussão da revisão do ciclo. Tem muita coisa para a gente discutir relacionada ao ciclo e a gente perderia um pouco as oportunidades de discutir mesmo as potencialidades do RDCI, contratação integrada. Ele abre para nós novas possibilidades também de elaboração de orçamento. É um pouco isso que eu queria tocar com vocês. Os avanços relacionados ao ciclo, eu desde já me disponho, tanto a ANEOR quanto a Universidade Federal do Paraná, caso queiram organizar um evento específico para a gente tratar, eu acho que tem espaço, até a turma da Sinduscon, Sinaenco, acho que tem espaço para a gente conversar sobre isso mais à frente. Vou tratar um pouco da questão do RDC integrado. Só para reforçar, na verdade, da Copa passou para o PAC, passou para a saúde, e é uma tendência que basicamente todos os setores do país vão experimentar com relação à contratação integrada. O que ele abre para nós, enquanto custos, de interessante novas opções, novas potencialidades, novos desafios? É a possibilidade de abandonar o ciclo e o SINAP como únicas referências de orçamentação de obras públicas federais. Nós saímos de um modelo determinístico, em que eu tenho quantidades de serviços bem amarrados, e parto para outras formas de estimar orçamentos. Por que eu me permito estimar orçamento? Porque, diferente da contratação da 866, eu não tenho mais um projeto básico ou executivo. Eu tenho um anteprojeto. E um anteprojeto pressupõe elementos mínimos de projeto em relação ao básico. Que segurança eu teria simplesmente elaborar um orçamento determinístico sobre esse pilar? Muito pouco. Então, nos abre outras possibilidades. Quais são elas? O DENIT, preocupado com isso, e até alguns apontamentos do tribunal preocupados com relação à utilização, o DENIT publicou a instrução de serviço 17, e para nós é muito importante estar aqui em Curitiba, porque eu acho que talvez seja um dos poucos locais no Brasil que está tendo uma visão sintomática de todas as etapas de elaboração de anteprojeto dentro do DENIT. Vários colegas já falaram para vocês. Começa na fase de concepção, estudo de viabilidade, com a turma da coordenação de planejamento, passa pela parte de projetos, que vai ser melhor detalhada pela coordenadora geral, a Paula, avança na questão do meio ambiente e desapropriação, entra na parte de orçamento para precificação e ao final vai para a parte de licitações. Então vocês estão tendo basicamente todo, assim, vocês estão tendo detalhadamente todo o fluxo de processo dentro do DENIT. No caso de custo, quando chega para nós, um anteprojeto pode chegar para nós de diferentes naturezas. Ele pode ser, por exemplo, um projeto básico ou executivo que não foi aprovado em sua totalidade, ou foi, mas ele já consta com uma certa defasagem enquanto solução, enquanto levantamento. Pode ser uma matriz também para a gente fazer um orçamento. Nós podemos também, e aí nós trabalharíamos de forma determinística. Quando a gente fala determinística, pressupõe a existência de serviços bem caracterizados e composições de custos unitários que reflitam esse serviço. É como a Lei 866 trabalha, nós continuamos trabalhando também no RDC. Mas deixou de ser a única forma de orçamentação. Nós temos hoje a possibilidade, por exemplo, de estimar por meio da comparação com outras obras similares que o DENIT ou outro órgão já tem executado. É uma possibilidade. Tem uma possibilidade também da gente trabalhar com custos médios por família ou custos médios gerenciais, como o DENIT já adota com soluções tipo, é uma outra possibilidade. O custo paramétrico por família ou por quilômetro pode ser utilizado também para se definir custo estimado de uma obra. E por último, nós podemos até chegar a um ponto de extrapolar a faixa A. Pegamos 80 serviços mais relevantes de determinadas naturezas e serviços e podemos sim pensar numa forma de parametrizar também esses custos. Então a instrução de serviço nos abre um leque muito grande de possibilidades para a elaboração de orçamento. Composições de custos unitários, do ciclo, SINAP ou outros sistemas, isso é importante também deixar claro, o ciclo e o SINAP não são sistemas únicos e infalíveis. Tem poucas pessoas que rezam para o ciclo e para o SINAP, eu não sou uma delas. Para mim é um sistema de custo referencial. Ele tem que me permitir que eu possa contratar as obras com segurança, sendo que eu garanta o crescimento sustentável do empresariado. Não nos interessa matar o empresário de inanição. Também não nos interessa que ele role igual um porquinho.
Essa equação tem que ser calibrada. E aí, Zé Alberto, nós estamos vivendo esse período de acomodação. É claro que o RDC, da forma como está, e o ciclo, ele vai precisar de ajustes, nós estamos pensando isso. Mas o país não poderia esperar a maturação desses processos. Nós estamos tendo aquela história, nós entramos no bar e já está tocando a música, o DENIT também, amigo. E nós vamos dançar, bicho. Nunca dancei tango não, mas bote lá e nós vamos dançar. Esse é o nosso compromisso. Então nós temos as composições de custos, as cotações de preços, total ou parcial de serviços, elas são muito úteis, tabelas de custos de outras fontes, cito outras fontes importantes, o DAER do Rio Grande do Sul tem um bom sistema de custos, o DR do Paraná, que o amigo ajudou a desenvolver, mantém ainda um bom sistema de custos, SCO da Prefeitura do Rio de Janeiro, a IMOP, tem outros sistemas além da esfera federal que nos conduzem a boas referências, nós temos utilizado. E por último, aquilo que eu vou me focar mais, que é a questão do tratamento da série histórica de contratos do DENIT, que é a famosa parametrização. Vou avançar um pouco nisso, talvez seja aquilo de mais interessante que eu possa apresentar para vocês aqui. Rapidamente, então, a instrução de serviço estabelece que, no caso do anteprojeto, nós temos que ter uma nota explicativa de orçamento que contemple pelo menos isso. Questões referentes às demandas ambientais, custos envolvendo elaboração de projeto básico executivo. Vocês têm que entender, nós estamos licitando um anteprojeto. O cara pode, dependendo da qualidade do nosso anteprojeto, adotá-lo e executar a obra como a gente concebeu. Não tem problema nenhum. Nesses casos, se houver necessidade de remunerar a elaboração de projeto, nós faremos ou não. Depende, obviamente, do que a empresa vai querer com relação ao anteprojeto. Ela tem liberdade para alterá-lo. E se ela alterá-lo em quantidade e suficiência, nós vamos remunerá-la também, a questão da elaboração do projeto. A parte de reassentamento da família, remanejamento de serviços públicos, as interferências, os custos de execução de obra propriamente dito, outros serviços de engenharia e outros custos envolvidos. Ela não comporá documentação e tem por objetivo fins de auditoria. Então, tipo assim, o empreiteiro ele não tem acesso a todos os detalhes de orçamento que nós temos. Porque, na verdade, o processo de formação de preços é diferente da empresa do nosso. O que tem que haver é uma certa... tem que ter uma certa, assim... Elas têm que se estreitar, né? Nós temos que procurar a forma de que se equilibre, porque o processo de formação é diferente, né? Nós podemos discutir o dia inteiro aqui. O Estado forma preço de maneira diferente do mercado, e tem que ser assim. Tem que ser assim, os objetivos são diferentes. O que eu vou falar um pouquinho? Orçamento determinístico, que são as composições, eu não vou entrar não. Vamos destacar um pouco mais o que nós estamos pensando em parametrização. Em linhas gerais, a primeira coisa que a gente tem que ter para parametrização é entender que as obras têm diferentes naturezas e, consequentemente, os custos são muito diferentes. Uma coisa é a gente falar de uma conserva rotineira, outra coisa é falar de uma restauração, outra coisa é a gente falar de uma implantação, outra coisa é a gente falar de uma duplicação. Uma obra de arte especial também pode ser de diferentes formas. Então, de acordo com a natureza das obras, elas têm um determinado perfil de formação de preço e mais ou menos uma tendência esperada na maior parte das famílias. O que a gente tem feito? O primeiro passo que nós tivemos foi coletar os dados existentes no DENIT. O nosso diretor executivo deu alguns números. Se nós temos uma carteira hoje que vai nos permitir medir 13 bilhões e meio no ano, então nós temos uma carteira grande de contratos de diferentes naturezas. O que nós estamos fazendo? Estamos tentando tratar essa série histórica, Zé Alberto, que vem desde a época do DNR, inclusive. Algumas informações que nós estamos buscando são também no DNR. Então nós temos tratado essa base histórica. Problema que acontece, a forma de elaborar o orçamento mudou também, os BDIs alteraram, então a gente está tendo um trabalho muito grande para tratar essa base. Qual é a ideia nossa, no final das contas? Nós queremos entender, aí, por exemplo, um agrupamento rápido que a gente fez, adequação de obra de arte especial, adequação e duplicação, adequação com melhoramentos, essas são as naturezas das obras do DENIT. O que nós estamos procurando fazer? Estamos procurando entender de que formas diferentes famílias se comportam dentro dos contratos. Tem alguns sentimentos que eu posso falar para vocês, por exemplo, empiricamente. O peso dos ligantes betuminosos é maior numa obra de implantação ou de restauração e conserva? Certamente de restauração e conserva. A implantação tende a ter um peso maior na terraplenagem, mesma coisa da duplicação. Conserva, eu praticamente não tenho terraplenagem, porque só estou conservando o pavimento que já existe. Então, cada uma tem um certo comportamento. O que a gente percebeu? Que, na verdade, um custo global de uma obra, um custo estimado de uma obra, poderia ser fatiado como gomos de uma laranja. Desses gomos, alguns nós estamos caminhando para uma certa segurança enquanto parametrização. Exemplos: sinalização,
Obras complementares, exemplo. Obras complementares, as barreiras de segurança que separam as rodovias duplicadas. Nós estamos estudando a série histórica do DENIT, identificando que as barreiras de segurança são quem forma preço no serviço de obras complementares. Então, por exemplo, nós estamos chegando em obras de duplicação a um número de que 60% a 70% do custo global das obras complementares daquela família são motivados pelas barreiras. Opa, se eu tenho uma tendência enquanto formador de preço, essa barreira de segurança pode ser a minha formadora para parametrizar obras complementares. Infelizmente, as famílias parametrizáveis nesse momento, e aí é o desafio que nós temos, mesmo com todo o tratamento estatístico e validação de hipóteses, nós estamos chegando a uma conclusão que das famílias, essa família seguramente vai ser muito difícil parametrizar lá. Nós podemos utilizar mais tecnologia de informação para obter os parâmetros dela, que são os estudos lá que meu amigo Olímpio apresentou. VANTs, fotografias aéreas, mesmo Google Earth. Eu preciso de um elemento mínimo que me permita definir terraplenagem. Muito difícil de parametrizar, porque a condição local, a qualidade dos materiais, as distâncias de transporte e os volumes envolvidos são muito grandes e de grande dispersão. Então nós teremos algum tempo ainda para parametrizar a terraplenagem. Em contrapartida, nós temos uma família que é representativa, mas que é muito boa para parametrizar. Minto, nem parametrizar, determinar de maneira direta. Estamos aqui com muitos estudantes. Pavimentação é solução de engenharia. É uma decisão que você tem que dar diante de um determinado estudo de volume médio diário, de condição do rolamento. É uma decisão. É um TSD de 5? É um CBUQ de 10? É uma placa de concreto de 22? Isso é uma adesão de engenharia. Se é uma adesão de engenharia, ela não precisa ser parametrizada. Ela simplesmente precisa ser quantificada. Então não tem nada de parametrização. Estou concluindo. As demais famílias, a gente tem identificado determinadas tendências, né? Obras complementares, bom ajuste. Obras de arte corrente também, basicamente em função de diâmetros médios e áreas transversais. E aí olha que interessante, Zé Alberto. Pode ser que na elaboração do anteprojeto eu não precise detalhar todos os diâmetros de drenagem daquela obra, de obras de arte corrente. Eu posso simplesmente estimar as localizações e os comprimentos médios e, baseado na série histórica, eu vou ter um custo para aquele serviço. Eu não preciso saber se o diâmetro é 80 centímetros, 1 metro ou 20. Mas a média histórica aponta para um diâmetro médio, por exemplo, de 1. Eu tenho segurança. A empresa que ganhar esse contrato vai ter segurança ao detalhar a solução. Então a gente está encaminhando para isso. Desafios e dificuldades para concluir. Muitos dados inconsistentes. Talvez seja tal problema da base do DR do Paraná e até da Prefeitura Municipal de Curitiba. Nós temos muitos dados. Assim, a gente não tinha esse cuidado há 20, 30 anos atrás com relação à qualidade da informação. A gente lançou muito contrato errado. Na nossa base, por exemplo, tem contrato que eu já sei que ele está concluído há 10 anos, mas os dados dele estão lá como ativos. Então nós temos um problema na nossa base que nós estamos tratando. O quadro de quantidades e preços unitários não padronizados é outro problema. Porque se eu tenho as famílias bem consolidadas no contrato, terraplenagem e pavimentação, fica mais fácil de agrupar e tratar. Às vezes eu estou tratando de um tubulão e de repente me aparece uma pintura de sinalização horizontal no meio do contrato. Aí eu tenho que pegar basicamente os 500, 800, 1000 itens do contrato e reagrupá-los. Dá trabalho. Nós estamos lá com 12 estagiários cedidos pela diretoria-geral do DENIT, eu agradeço. Os estagiários estão ralando com a gente lá, estão ralando mesmo. Lacunas de formação do SIAC, falha no processamento das medições, isso também acaba desvirtuando um pouco a base, e principalmente o problema de distorções provocadas por soluções pontuais. Aí, as travessias urbanas costumam descaracterizar muito os nossos projetos. Porque a gente vem numa determinada tendência, e às vezes determinadas intervenções pontuais, como travessias urbanas, descaracterizam as médias totalmente. A gente tem que separar esse serviço da nossa base para tratá-lo. Então o desafio é esse, está colocado para todos, para nós também na área de custos. Me coloco à disposição para falar sobre o ciclo em qualquer evento que os colegas quiserem. Achei melhor falar um pouquinho da parametrização. Outra coisa, pela primeira vez na história, o DENIT, como o Tarcísio falou, está elaborando orçamentos. Nós temos colegas hoje fazendo anteprojetos, outros fazendo anteprojeto ambiental, outros fazendo anteprojeto de remoção e desapropriação e outros colegas da minha coordenação fazendo orçamentos. São projetos 100% elaborados do DENIT.
Isso para nós é motivo de muito orgulho, eu, enquanto servidor, falo isso com muito orgulho. É o Estado brasileiro voltando a ter um perfil de formação de quadros, de vanguarda, de coragem. Acho que o país precisava disso e o DENIT foi quem deu esse primeiro pontapé. Obrigado.